Pessoal, vamos lá então, boa tarde. Quem está falando aqui com vocês é o Emerson. Nós vamos tocar esse webinar, eu e a Edith, ok? Nós trabalhamos na TOTUS, né? Somos responsáveis pela área de estratégia de produto, oferta e mercado, tá ok? Voltado sempre para RH, né? Já temos alguns bons anos de TOTUS, ok? E eu queria comentar com vocês, primeiro agradeço a participação de vocês, a gente está com um público bem bacana aqui no webinar. Eu queria comentar com vocês que esse webinar, ele é direcionado principalmente tá, para os nossos clientes, né, os clientes TOTUS que utilizam a nossa solução. A gente vai falar de mobilidade, né, mobilidade ligada ao produto TOTUS. Então, o direcionamento é, em primeiro lugar, para os clientes TOTUS, mas é claro que todos os presentes aí que não são eventualmente clientes são bem-vindos para conhecer algumas soluções tecnológicas da TOTUS, né? A TOTUS tem bastante solução tecnológica, desde empresas que estão começando o seu processo de automatização até aquelas que já estão com um processo bem avançado. E nós vamos dar duas vertentes aqui para vocês, tá? Uma para quem ainda está começando e vamos falar um pouquinho de uma solução um pouco mais sofisticada ao final, tá ok? Então, a gente tem como objetivo também, isso é importante, comunicar aos nossos clientes, né? Disseminar conhecimento de algumas soluções que o cliente eventualmente não toma conhecimento. Tá? Então, esse é um dos propósitos e também tentar ajudá-lo. Acho que esse até é o propósito mais nobre, né? Tentar ajudá-lo para que tenha menos custo, né, com a sua operação do dia a dia, da sua folha, ponto, principalmente, né? Então, essa solução tem como esse propósito, né, ajudar vocês também nisso. E a gente está pautado numa pesquisa, tem várias pesquisas aí de mercado, mas tem uma pesquisa bastante relevante da Ernst Young, de 2018, ela é recente, que fala que ainda existem muitas empresas no Brasil que têm seus processos totalmente automatizados e muitos com intervenção manual. Então, a gente está se pautando muito por esse aspecto também, né? As empresas estão evoluindo bastante, mas ainda estão deixando processos que já poderiam ser automatizados com soluções já disponíveis, né, que é o caso do cliente TOTUS, e muitas vezes não tem conhecimento disso, tá? E a gente vai falar do app, então. A Edith vai conduzir essa apresentação, falando do potencial do nosso app, tudo que a gente já desenvolveu e também tudo que a gente ainda tem para desenvolver em 2019. Então, além de alinharmos a fase atual, que é a entrega atual, o que o cliente já pode usar, a gente vai falar um pouquinho também, ao longo de 2019, aquilo que vai ser liberado para o nosso cliente, tá ok? E eu queria só para fechar essa introdução, antes da Edith começar contar uma... A gente tem visitado muitos clientes, né? Então eu queria contar apenas uma experiência aqui para vocês. Eu e a Edith, a gente visita muitos clientes, a gente participa de eventos, né? A gente está muito conectado com essa estratégia de mercado também. E a gente tem uma experiência com algumas empresas, talvez vocês até se reconheçam em algumas delas, empresas que julgam ter o seu processo. Vou dar um exemplo bem simples aqui para a gente introduzir. O processo de consulta de recibo de pagamento, que é muito básico, certo? É muito básico uma empresa disponibilizar para o seu funcionário na ponta, tem app para banco, tem app para tanta coisa, como não teria um app para um recibo de pagamento. Mas o que nós temos encontrado no mercado são empresas que dizem ter automatizado o seu processo, mas no fundo elas fazem uma intranet interna para que os funcionários, através dessa intranet, então veja, elas construíram com recurso próprio uma intranet, para que os funcionários possam consultar os recibos de pagamento, por exemplo, tá? Um app se destina muito mais do que isso. Então, nesse caso, tem muita baixa aderência. Essa é uma constatação que a gente fez. O funcionário, em geral, não faz essa consulta. Segundo ponto que a gente tem visto, clientes que todos os meses, adiantamento e pagamento, tem um trabalho hercúleo, muitas vezes até de 2 dias, e a gente notou isso em alguns clientes, de gerar PDF numa solução de folha, né, seja TOTUS ou não TOTUS, gerar PDF e enviar para cada um dos funcionários, muitas vezes renomeando esse PDF para chegar até o funcionário. Então, esse é um processo que não pode se dizer automatizado, porque ainda leva 2 dias. É quase o mesmo tempo que uma outra empresa que não tem essa automatização
imprimir olerite e entregar funcionário a funcionário. Então, é disso que a gente está falando. São processos muito simples, mas que a gente notou que muitas empresas não têm sequer essa base do processo automatizado. Então, é um pouco do que vai nortear toda a nossa apresentação aqui. Ao final, a gente vai falar um pouquinho mais de tecnologia, de uma solução que está bem mais avançada nesse aspecto, né, voltado para app e para ponto eletrônico, mas a gente vai introduzir por esse caminho para tentar ajudá-los, ok? Então, a Edith vai conduzir essa apresentação e eu faço algumas inserções ao longo dela. Olá, boa tarde a todos. Como o Emerson está ligado aí diretamente no microfone, está todo mundo me ouvindo bem? Emerson, tá tranquilo? Edith, está ótimo o som. O pessoal Perfeito. dá um sinalzinho aí. Acho que está ok. Isso, a gente já tinha feito alguns testes, mas não vale a pena, né? Vale a pena perguntar. Então é isso, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa prática para o colaborador. E o intuito dessa apresentação, sem dúvida, é tornar o dia a dia do DP, do colaborador, da empresa em geral, muito mais integrada. A gente sabe que no nosso dia a dia a gente procura trazer sempre tecnologia de ponta, e na maioria das vezes isso não é aderente ao colaborador. Né? A gente investe alto, e o cara acaba não usando lá na ponta, né? Quer seja por afinidade, quer seja por falta de costume. Então, para acabar de vez com essa possibilidade de não utilização de uma ferramenta, nada melhor do que é natural para o próprio colaborador, né? O Emerson comentou no início aí que tem aplicativo de banco, tem aplicativo de pedir gás, né? Tem aplicativo de horta, existe horta online, que as pessoas conseguem de longe consegue ver o crescimento do manjericão e daí mandar tirar um tanto que a pessoa busca lá depois e faz o pagamento mensal. Então, o mundo mudou, né? E a forma de se comunicar com o colaborador também mudou. E o mais bacana de tudo isso, né, explicando um pouco do conceito, algumas das funcionalidades que a gente vai mostrar aqui para vocês, elas já existiam, né, no conceito de desktop, através dos nossos portais. Né? A TOTUS ela já trabalhava nesse conceito descentralizando esses processos através do nosso portal, que atendia, né, de certa forma, bastante a necessidade das empresas que já queriam descentralizar, né, dar ao colaborador esse tipo de consulta. Aí a gente acabava caindo um pouco, né, naquilo que eu acabei de falar. Nem todos os colaboradores tinham desktop, nem todas as empresas colocavam totem, né, de acesso, então a ferramenta acabava não sendo tão, assim, usada da forma que deveria por todos. Então, o aplicativo, meu RH, convido todos, inclusive, enquanto essa demonstração está acontecendo, que baixem o aplicativo através das lojas aí, ou Apple Store ou Google Play, só digitar lá, app Meu RH, à direita, lá embaixo, tem um nome demonstração, a gente disponibilizou um ambiente para que vocês possam degustar o aplicativo e mostrar aí para a turma como que ele é fácil e intuitivo de usar. Então, basicamente, o Meu RH, ele é a evolução do nosso antigo portal, né, os portais da TOTUS, que já trazem aí algumas funcionalidades bastante interessantes, e a gente vai falar um pouquinho delas aí ao longo do processo. Como o Emerson mencionou, uma coisa simples, né, a consulta do Olerite. A gente visita algumas empresas, o que a gente percebe é que muitas delas, empresas grandes, né, que têm uma equipe gigante, acabam tendo um balcão de atendimento. Nesse balcão de atendimento, a gente tem alguns processos, daí a gente pode falar com o poder de causa, porque a gente é da área, né? Então, a gente já passou por grandes evoluções aí nesse mundo tecnológico voltado para o RH, então a gente sabe que muita coisa deu certo, mas acabou ficando obsoleto. O balcão de atendimento é um desses, né? Então, num universo onde todo mundo se conecta, né? Os nossos pais, nossos avós estão conectados, não faz mais sentido a gente ter um balcão que faça o colaborador sair da sua sala, atravessar toda, né, a empresa, o chão de fábrica, a loja, para tirar uma dúvida com o RH. E a nossa ideia é exatamente usar um conceito que é natural para ele, que é um aplicativo, no seu próprio celular, e daí ele consiga visualizar, assim que acontece o fechamento da folha, que você envia os lotes contábeis, ele já consegue provisionar o valor a ser recebido. E aí a gente acaba com aquelas ligações, né? Perguntando para o RH, não sei se acontece com vocês, mas eu escuto muito isso dos nossos clientes, que o pessoal liga aqui perguntando que dia vai cair o pagamento este mês.
né? Mesmo todos sabendo que até o 5º dia útil, enfim, no 3º dia útil, dependendo da regra da empresa, mas eles ligam querendo saber quando vai cair o pagamento. Então, a gente acaba com esse tipo de comunicação que não agrega para nenhum dos dois lados, acaba tirando a atenção do DP, que está ali focado nas entregas, nos prazos, e você acaba dando autonomia ao próprio colaborador. Então, o nosso app, ele já surgiu aí trazendo os conceitos básicos de dados cadastrais do próprio colaborador, ele vê o perfil, qual que é o cargo dele, né, enfim, em qual área ele está ali alocado, e vê o demonstrativo do pagamento. No nosso conceito anterior, né, no conceito do desktop, ele tinha que clicar, abrir um PDF e daí sim ver os dados. Como a ideia aqui é simplificar, né, tornar essa consulta cada vez mais intuitiva, a partir do momento que ele clica ali em pagamentos, já aparece aí, como está sendo mostrado para vocês, ó, o demonstrativo de pagamento. E ele tem exatamente aquilo que ele precisa, a data do pagamento e o valor líquido que ele vai receber. Se ele quer um pouco mais de informação, ele clica na tela seguinte e aí ele explode ali todos os proventos, os descontos, referentes, né, por exemplo, a salário família, se tem dependente. Então, ele consegue saber exatamente tudo aquilo que foi descontado. Então, ele também não vai ligar perguntando, ó, veio R$100 menos, por que esse mês? Ele sabe exatamente quais foram os descontos e quais foram os proventos. Fica essa consulta para o colaborador depois, né? Por exemplo, fazer um financiamento, tá lá, né, numa rede de estabelecimento que precisa de comprovação dos últimos 3 contra-cheques, ele abre o app, envia para o WhatsApp ou manda para o e-mail do departamento e já consegue efetuar uma compra, sem precisar solicitar, né, o papel físico que, na primeira vez, com certeza, é descartável no próprio bolso do colaborador. Olha o tanto de coisa que a gente acaba tirando de retrabalho e de uso indevido, né, da mão de obra do RH, no caso. Como, por exemplo, geralmente quem entrega o olerite, né, físico para os colaboradores é um aprendiz, né? Ele fica ali no balcão ou ele vai de sala em sala fazendo a entrega desse tipo de documentação. Esse é um método que a gente ainda vê em algumas empresas. O Emerson citou um outro, né, onde acabam criando uma intranet que acaba também ficando obsoleta, porque acaba tendo só essa informação e o colaborador não vai entrar só para, enfim, numa outra plataforma, um desktop para consultar algo que poderia ser na palma da mão. Isso. Então, Edith, deixa eu só comentar aqui, é importante, né, pessoal, que até para dirimir dúvidas dos funcionários, né, que a gente estava comentando do balcão, imagina quem fica guardando recibos de pagamento com histórico de 3, 4 meses, não se guarda mais. E no app, ali na palma da mão, ele tem um histórico, né, de todo o período, né? Então, isso ajuda a dirimir dúvidas, porque se ele tem dúvida no pagamento atual, só para citar um exemplo, ele pode voltar a outros pagamentos e entender, por exemplo, uma divisão de férias, que vai entrar parte do mês, parte em outro, então ele já consegue ter uma visão muito mais transparente do que está acontecendo com os pagamentos dele, sem precisar, muitas vezes, recorrer ao RH para esclarecer dúvida, né, Edith? Exatamente, essa é a ideia. Assim, eu até escutei uma vez, nossa, Edith, mas eu adoro os meus colaboradores, o RH tem que estar perto. Concordo plenamente. Nós somos uma área que cuida de gente. A gente quer estar perto para aquilo que agrega, né? Para aquilo que é commodity, para aquilo que deveria estar na ponta da mão do colaborador, não faz sentido. Então, agora, a gente descentralizando um monte de informação que não agrega, a gente vai conseguir, sim, ficar perto agora para desenvolver o colaborador, se preocupar muito mais com os benefícios, com a vida da saúde familiar dele, que é o que o RH em si deveria, de fato, fazer. Esse comentário do Emerson é muito bacana, porque, né, eu comentei rapidamente que a gente tem esse histórico e, de fato, na prática, reduz muito a ligação, reduz muito a visita para esse tipo de pergunta que a gente responde 10, 30 vezes no mês. Né? Ele consegue comparar o pagamento da PLR do ano passado com o desse ano, então ele já tem uma ideia de quando vai cair no mês. Ano passado foi fevereiro, foi março, o percentual foi X, então eu vou ter um pouquinho maior que isso. Então, ele mesmo acaba chegando à conclusão, com base nessas consultas, de informações que ele iria perguntar para vocês, né? Então, de fato, a gente acaba tirando essas consultas que a gente entende que é mais a nível de atrapalhar os dois lados
tirar tempo de produção mesmo, porque o colaborador eu já escutei cliente falar, não, cada pessoa que chega lá para fazer uma pergunta fica 15 minutos falando de futebol, falando dos acidentes que aconteceram, tira a atenção da equipe inteira, aquela pessoa está deixando de produzir, e infelizmente as empresas hoje, né, não sei se infelizmente ou felizmente, as empresas acabam, de uma forma geral, muito preocupadas com os números, né, com as entregas. Então a gente tira aí esse trabalho ocioso e pega o menor aprendiz para colocar, né, para aprender aí um processo que seja muito mais instrutivo, tanto para ele quanto para a própria empresa. Uma outra funcionalidade que a gente disponibilizou logo em seguida, a gente procurou seguir uma lógica de gargalo, né, a fim de fato, tirar, descentralizar processos e, de fato, tirar aí algo que a gente entende que é pesaroso no dia a dia, tanto para o colaborador quanto para o DP. E a gente entendeu que gestão de férias, além de trazer uma questão, né, de passivo aí, com certeza, no caso da não gestão, a gente tem multas aplicadas, né? Então, é uma área que a gente percebeu que tinha urgência de disponibilizar no nosso aplicativo. Então, a gente já tem, dentro do app, desde a versão 2017 para alguns produtos, a gestão de férias. Diferente da visão do desktop, né, para gestores que têm uma equipe muito grande, a gente trouxe aí essa visão intuitiva com a foto dos colaboradores, né? Então, ele abre ali a escala de férias, a gestão de férias dele, e aparece a foto, porque é muito mais fácil de reconhecer uma fisionomia do que lembrar nomes, quando você tem uma equipe de 20, 30 pessoas abaixo, que acontece em muitos segmentos que a gente acaba atuando. Então, a gente tem aí a possibilidade do gestor visualizar toda a sua equipe, verificar quem já está de férias ou não, enfim, dentro de um fluxo, de um workflow padrão da solução da TOTUS. Então, veja, na maioria das vezes, como é que esse fluxo acontecia? Da forma desconectada, a gente pode falar assim, né? Através de um e-mail, o colaborador envia para o seu gestor que ele gostaria de sair de férias, ou ele ia pessoalmente, né? Acaba tendo gera um constrangimento ali de perguntar, de saber se vai ser aprovado ou não, uma aflição, e aí esse gestor faria, né, ou faz, dependendo de alguns casos ainda faz, essa gestão através de uma planilha eletrônica, né, ou mais conhecida como Excel. E daí existe várias possibilidades de erro, né, perder prazos, férias em dobro, 2 colaboradores ou mais solicitando férias no mesmo período, então acaba criando, de fato, um caos aí, tanto para o gestor que vai estar lidando com isso, e se ele não lida, ele repassa essa responsabilidade para o DP, para um departamento ali que vai ter que gerenciar isso também em uma planilha eletrônica. Então, a gente percebe que, na prática, isso não é intuitivo, não é conectado e traz um risco muito grande numa penalidade, caso haja férias em dobro, ou você acaba sendo penalizado na própria produtividade do time, quando 2, 3 acabam saindo de férias por falta da gestão. Então, qual que é o fluxo conectado disso? O colaborador, ele sugere um período de férias através do aplicativo, isso da casa dele, conectado, enfim, via uma promoção, vai fazer um cruzeiro, tá ali, ele sugere o período de férias, o gestor recebe online isso aí através de um workflow padrão da solução, tipo um push notification mesmo ali, né? Tanto que na tela aparece um sino, então ele já recebe como se fosse uma mensagem que ele tem que fazer uma aprovação. Daí aparece ali para ele já, ó, reprovar e aprovar. Mas ele consegue visualizar quem está em período concessivo ou não, né? Quem está em caso crítico, quantos dias, se teve abono, se não teve. Ele consegue, de fato, ter uma gestão dessa informação. E com um simples clique de aprovar, essa informação é passada para o fluxo do departamento pessoal, que vai avaliar, né, se está tudo dentro do prazo. Via de regra, a gente já parametriza o sistema, né, e a gente já delimita esse processo, atendendo às regras, inclusive, da reforma trabalhista. Então, eu já crio ali uma trava, né, ele não permite que eu coloque maior de 14 dias ou menor de 5, então ele já cria ali alguns padrões inteligentes para que não haja, assim, de alguma forma, que esse processo não seja burlado. Então, de acordo com a definição de cada empresa, você pode ali, né, solicitar a antecipação do 13º, solicitar um empréstimo. Então, tudo isso pode ser conversado dentro do nosso portal e aí também, de fato, espelhado possivelmente no nosso aplicativo. Então, o colaborador vai ter esse processo automatizado, o nosso gestor vai fazer a aprovação, tudo isso tem
a documentação de datas de aprovação, a gente consegue fazer o acompanhamento, a consulta dessas aprovações, e o departamento pessoal, que antes acabava tendo um gargalo de fazer manualmente tudo isso, né, acaba sendo um fluxo natural do próprio RP, que vai fazer a marcação dessas férias, já com os dados inseridos pelo colaborador, aprovados pelo gestor. Então, a gente aí descentraliza, eu falo muito essa palavra quando o assunto é mobilidade, descentraliza o processo, dá autonomia ao colaborador e dá gestão, de fato, àquele que aprova, que é aí o líder da equipe, tá bom? Alguma consideração, Emerson, sobre esse processo? Não, tá perfeito, vamos seguir. Isso aí. Então, uma outra informação dentro desse fluxo que a gente entende aí que é caótico, nem preciso falar, né, a questão do ponto eletrônico, ou solicitação de abono e atestado médico. Sem dúvida, acaba trazendo um transtorno muito grande, enfim, independente do segmento, e com o processo do E-Social, a gente, né, pensa em minimizar muito essa dor com a possibilidade da solicitação de abono e inclusão de atestado médico através do app. Pensa que a gente tem prazos a serem cumpridos e prazos que até então nunca foram respeitados, né? Por uma questão de cultura mesmo do nosso país, a gente nunca trabalhou. Eu sempre comento nas apresentações que o colaborador ele voltava do afastamento, né, com o atestado na mão, ou seja, já tinha extrapolado todos os prazos possíveis aí para uma entrega de informação de atestado. Então, a gente disponibilizou a possibilidade do abono, onde o aplicativo tem ali uma listagem, algumas bibliotecas já de motivos de abono, alistamento, atraso de ônibus, consulta médica, enfim, alguns tipos que já são bem padrões, né? Então, ele vai colocar ali o tipo do abono, a data inicial, data final e o horário que deve ser abonado. Lembrando que tudo aquilo que a gente entende que é manual, ou seja, que é fora do padrão, ou seja, não bati o ponto, eu não coloquei meu crachá, precisa de uma justificativa, né? Então, por exemplo, fui levar o filho ao médico, ou teve atraso de ônibus, eu preciso justificar. E isso também passa por uma aprovação do gestor. Chegando ao departamento devido, a informação já filtrada e aprovada por quem é devido. Então, de novo, você dá autonomia para o colaborador, você atende prazos da nossa legislação, prazos legais, e você acaba tendo um fluxo aí integrado de um processo que acaba trazendo um transtorno muito grande. Tanto para solicitação de abono, de ponto, de atraso, de falta, quanto também na questão do atestado médico. Nos nossos portais, né, a gente já tem até a opção de colocar o anexo, né, enviando ali aquele atestado médico, aquela comprovação enfim, da falta ou do motivo que seja do abono. No aplicativo, a gente vai falar de roadmap lá na frente, ou seja, do que vem pela frente, já está aí em vias de disponibilizarmos também esse anexo via aplicativo. Como a gente está evoluindo, né, para o app, tudo aquilo que eu tenho no portal, a gente está disponibilizando essas funcionalidades gradativamente. Espelho do ponto, e aí a gente fala de ponto, né? Falar de ponto, não sei para quem está presente aí assistindo, mas é uma dor muito grande em todos os segmentos. Ninguém passa ileso. Quando a gente escuta que não é tão sofrido, não, aqui é tranquilo. É tranquilo? Como é que é feito o processo? Não, a gente tem um relógio de ponto, né? Os colaboradores batem ponto. Então, eles batem? Não, tem alguns que não batem, né? Que acabam esquecendo. Um fluxo de mais ou menos quanto? A gente demora, entra aí com umas 200, 300, 2.000, dependendo do cliente, batidas manuais por mês. Então, não é tranquilo, né? A gente tem aí vários problemas em volta de um processo que a gente se acostumou, né? Não porque a gente quer, porque realmente é muito trabalhoso, mas porque sempre foi feito dessa forma. Então, olha o risco que a gente coloca. Eu vou pontuar algumas situações críticas em um processo aparentemente padrão que sempre foi feito dessa forma. Primeiro, bater ponto pelo colaborador é ilegal, né? A gente está trazendo para a empresa, basicamente, um processo já assinado, onde a gente perde. Por quê? O colaborador ele vai sair da empresa, né, foi demitido, ou enfim, saiu por conta própria, e ele pode entrar na justiça alegando a ilegibilidade daquela batida. Só aí
a gente já tem um grande problema, porque entrou, como eu escuto dos clientes, a gente entra e já sabe que perdeu, né? Porque, de fato, o departamento ou o próprio gestor acaba lançando o ponto pelo colaborador. Uma outra questão é que quando o departamento lança o ponto lá no final do mês para poder fechar a folha, ele não pega a informação real, ou seja, aquele colaborador que não lançou o ponto, porque esqueceu, porque faltou energia, porque estava num treinamento externo, ele não, na grande maioria das vezes, baseado na experiência que a gente escuta dos próprios clientes, ele não trabalhou o horário integral, ou seja, ele deve ter chegado 10 minutos atrasado, 15 minutos, ou feito hora extra naquele dia também, então aquele ponto passa a não ser real, né? Então a gente acaba lesando a empresa também. Na grande maioria das vezes, quando o colaborador não bate o ponto, ele chegou atrasado. Então, se a gente for contabilizar no mês quantas horas não foram produzidas de fato, e a empresa acabou pagando aquele colaborador, aí a gente começa a ser uma área gerencial, uma área estratégica, e não só uma área de custo, né? Porque a gente vai pagar o que é devido e cobrar aquilo que é devido também daquele colaborador. Então, a gente precisa ser justo com os dois lados. E o nosso aplicativo visa dar essa tranquilidade para todos os lados, né? Para a empresa, que vai pagar o que é devido e vai, de fato, ter o trabalho executado da forma devida, quanto ao colaborador ali também, que, no caso de hora extra, vai ter, enfim, as suas horas pagas. Porque a gente tem o espelho, então a gente já consegue saber quem bateu ou não o ponto, num resumo de período específico. Eu consigo ter também os atrasos a descontar, o banco de horas, faltas, horas extras a pagar. Eu consigo acompanhar os meus abonos ali e já ter uma prévia de como vai ser o fechamento do meu ponto. Ou seja, se eu tenho uma equipe que eu já sei que tem ali uma necessidade maior de entrada, né, em manual, ou seja, eles já estão habituados a não bater o ponto pelo relógio, que é por cultura mesmo, eu já consigo quebrar esse fluxo, e eu vou mostrar daqui a pouquinho lá na frente como. Porque no nosso aplicativo, a gente atende as portarias 373, a portaria 1510, que permite que o colaborador lance esse ponto de uma outra forma. Então, eu consigo ter aqui o resumo diário do período, então dá uma possibilidade de gestão, e eu não preciso descobrir esse gargalo todo lá no momento do fechamento da folha, né, para o fechamento da folha. Então, mais lá para frente, eu vou mostrar como que a gente consegue, através do app, diminuir aí esse gap, tá bom? Como a gente está seguindo o fluxo, conforme o nosso sistema, o nosso aplicativo, ele foi desenvolvido através, né, de uma cronologia aqui, a gente tem o resumo diário, aqui é a tela de acesso, né? E a gente disponibilizou também em seguida o informe de rendimento. A gente vai voltar a falar de ponto já, atendendo essa dor, disponibilizando aí alguns recursos bem interessantes. O informe de rendimento, né, que a gente acabou de mencionar aqui também, ele acaba tirando uma consulta que não agrega, né? Eu acabo pedindo, o departamento acaba imprimindo uma outra documentação que não faz o menor sentido, porque eu vou perder e quando eu precisar eu vou solicitar lá, de fato, ao departamento pessoal. Então, ele consegue fazer, enfim, o download daquele arquivo, encaminhar, enfim, para fazer ali a declaração devida do seu imposto ali, tá? Na versão 2022, voltando ainda para o assunto do ponto, a gente disponibilizou o que a gente, né, entende que é a maior liberdade para o colaborador e para o departamento pessoal, que é a batida de ponto aí com a geolocalização. Voltando ao raciocínio, né, de que o departamento pessoal acaba pegando esse gargalo, eu tenho um cliente que nos fez uma apresentação, mostrou em números que eles lançavam mensalmente, eles tinham 12 pessoas na área de departamento para cuidar só do ponto eletrônico. 12 pessoas, e dessas 12 pessoas, 10 ficavam exclusivamente focadas ali para o fechamento do ponto, porque eles lançavam cerca de 2.000 e lá vai batidas mensais manualmente pelo colaborador. Quando eles adquiriram o nosso, eu estou falando do portal, né? Nem estou falando do mobile, já conseguiu reduzir para 300 lançamentos manuais, de 2.000 para 300. E ele falou, Edith, eu consegui usar o meu recurso, tanto do RH quanto do DP,
para aquilo que de fato importa, né? Eu peguei essas 12 pessoas, ficaram só, na verdade, 3 para a gestão do ponto, e a gente conseguiu colocar um pessoal para o social, outro pessoal para ajudar no recrutamento e treinamento, a gente conseguiu mobilizar de uma forma muito mais eficiente. Então, se no desktop a gente já conseguiu ter um ganho, né, gigantesco nesse processo, com o processo mobile, a gente, sem dúvida, consegue alcançar a todos. Então, a batida de ponto, atendendo a portaria 373, né, que dá brecha aí para os sindicatos permitir as empresas utilizarem um outro dispositivo que não é o relógio para a coleta de batida de ponto. Então, o colaborador, ele entra no aplicativo, Edith, e aí, e se o colaborador bater o ponto lá da casa dele, como é que eu vou saber que ele estava na empresa? Foi por isso que a gente disponibilizou a geolocalização, né? Então, uma outra pergunta, Edith, mas e se ele usar uma geolocalização, trocar o horário do telefone dele, porque acontece, né? Eu posso trocar o horário do meu celular. Para vocês ficarem tranquilos, a gente pega a batida do banco do sistema, né? Do banco de dados, não do relógio, não do relógio do celular do colaborador, justamente para não ter esse tipo de burlagem. Então, a gente pega a geolocalização ali para dar essa tranquilidade. Isso ajuda demais, por exemplo, em empresas que precisam que o colaborador se desloque, né? Ele chega até o posto de trabalho e daí ele precisa, por exemplo, subir numa plataforma e o relógio está lá embaixo e até ele subir para o posto de trabalho, 15 minutos aí de deslocamento. Então, a gente atender a dor desse segmento. Você quer comentar, Emerson? Edith, deixa eu fazer eu queria fazer um comentário, só complementando, né? Acho que já foi bem completo o que você falou, só complementando, né, que a Edith vem comentando o tempo todo que a gente quer dar liberdade, né, e autonomia, né, para o funcionário. Então, é liberdade e autonomia, mas ela vem carregada também de responsabilidade. Acho que isso que é importante, né? Porque uma vez que você colocou a informação na ponta, na mão do funcionário, descentralizou ou colocou na mão do gerente, é esse o propósito, né? É ajudar justamente o RH das empresas, né, a fazer toda a gestão, é descentralizar e educar as pessoas para que controlem, né, diariamente os seus horários, as suas solicitações de férias e tudo mais. Em relação à batida de ponto, acho que só complementando para reforçar, a solução já atende amplamente a portaria 1510, que é aquela obrigatório o uso do REP, né? E eu queria só fazer um comentário que a gente também visita empresas, e assim, pessoal, tem empresas que ainda estão lá todos os dias, destina um profissional todos os dias, que vai lá nos relógios, né, nos dispositivos, pegando no pendrive, baixando informações de marcações, levando para importar no produto. Então, veja, isso não se faz mais, quer dizer, é importante que as empresas tomem conhecimento que as tecnologias já estão disponíveis para cortar isso, né? Para deixar esse processo mais rápido e consistente, porque aí tem uma fragilidade muito grande nesse processo. Então, a TOTUS tanto tem solução para ajudá-los nesse aspecto, né, de conectar uma solução diretamente no relógio para ler online essa marcação, e aí eu estou me referindo especificamente à portaria 1510, e essa 373, que ela flexibiliza 1510, que as empresas podem, apenas através de um acordo coletivo com o seu sindicato, isso é importante, né, fazer uso do app. E veja que a segurança é total. O funcionário não escolhe o horário que ele quer bater. Ele simplesmente arrasta, né, pressiona o dedo e arrasta, e já está marcado o horário, a geolocalização e tudo mais. E depois o gestor, numa outra opção, que é uma opção específica no app para o gestor, ele consegue ter uma visualização de cada um dos seus liderados e as marcações e localização, quer dizer, onde é que cada liderado efetuou a sua localização. Então, é uma gestão bem completa, né, para dar autonomia realmente de gestão e também para o usuário, né, para a pessoa final, para o funcionário final, poder fazer a sua marcação com critério e com responsabilidade. Tá ok? Perfeito, boa colocação. E a gente tentou exatamente, né, dentro daquilo que a gente entende que é seguro para os dois lados, atender as duas portarias, né? Porque quando o colaborador não bate o ponto pelo relógio tradicional, ele ainda assim tem a possibilidade de usar o app para entrada manual de batida, que ainda atende a portaria 1510.
essa entrada manual de batida passa por uma aprovação do gestor, ele precisa justificar porque ele não bateu o ponto pelo relógio tradicional. E aí é um fluxo, né? O gestor tem que aprovar. Como é que a gente otimiza esse processo, Edith? Com a portaria 373, onde o próprio relógio, no caso aí, né? O próprio dispositivo que substitui o relógio vai estar na palma da mão, dentro do bolso do colaborador, e ele não precisa entrar manualmente, ou seja, o gestor não vai precisar aprovar aquela justificativa que foi feita manual. Então, como a Emerson mencionou, a gente dá autonomia, dá responsabilidade para quem é devido, né? É uma responsabilidade que contratualmente já estava combinada com o colaborador. O ponto é uma responsabilidade do colaborador, né? E a gestão disso é do gestor. O departamento de pessoal, quem desenvolve pessoas, tem que fazer só os pagamentos daquilo que é devido. E os descontos lá na folha, que já está parametrizado. A gente acaba perdendo tempo fazendo a gestão pelo líder e fazendo a inclusão pelo colaborador. E eu sempre comento, né, o departamento pessoal, o RH de forma geral, acaba sendo uma mãe para os colaboradores e nem por isso a gente é a área mais quista da empresa. Por quê? Porque a gente acaba fazendo muita coisa e aquilo que de fato a gente deveria, que é desenvolver o colaborador, a gente acaba deixando a desejar. Então, vamos dar as responsabilidades devidas, né, a cada um, para que a gente possa, de fato, cuidar do desenvolvimento do nosso colaborador e ser reconhecido como tal. Acho que esse é o grande desafio do nosso trabalho, é dar ferramentas que tirem esse processo manual, que automatizem os processos desse departamento, que é tão importante, para que, de fato, ele cuide do seu capital humano e não fique aí correndo atrás, pegando na mão e executando coisas que, no final, né, no frigir dos ovos, vai acabar prejudicando, de fato, a própria empresa, né, enfim, com uma penalidade aí de uma ação judicial. Então, acho que é isso. Dar segurança para a empresa, dar segurança ao colaborador, e a gente procurou aí cercar todas essas possibilidades. Quando a gente comenta, assim, parece simples, né? Mas o ganho no dia a dia, a TOTVS utiliza essa solução, ele é gigantesco. E a partir do momento que o colaborador ele percebe que tem, primeiro que é intuitivo de usar, então a aceitação da equipe é muito maior, né? Porque é alguma coisa nativa para ele já está habituado a usar celular. Então, você traz aí para um processo inclusivo que é muito natural, não precisa de treinamento, né? Ninguém é treinado para usar o WhatsApp, ninguém é treinado para usar aplicativo de banco. Então, até nisso, a gente acaba ganhando muito aí com a utilização do app. Sem contar que, a partir do momento que a gente traz processos tecnológicos, que esse processo passa a ser monitorado de alguma forma, essa questão da cultura, ela começa a mudar, porque ninguém vai querer ficar sendo chamado a atenção porque está atrasando toda hora, porque não está usando uma ferramenta que está dentro do seu próprio bolso, né? Então, com certeza, a gente consegue ter um ganho muito grande aí na mudança de cultura com a utilização do aplicativo, tá bom? Um outro facilitador, que foi disponibilizado também na versão 12.1.21, é uma possibilidade da integração do nosso aplicativo com o sistema financeiro, que é o Financial Service ali, né? Muitas empresas acabam disponibilizando empréstimos consignados, né? Então, para trazer essa possibilidade também para o nosso aplicativo, ou seja, tornando o app Meu RH, de fato, a janela de comunicação da empresa com qualquer outra frente, a gente traz aí essa possibilidade do empréstimo consignado com o banco, que a empresa atua ali, direto do app Meu RH. Então, é um facilitador, os descontos vão ser feitos direto na folha de pagamento, né? E a negociação é feita com a instituição financeira, mas tudo integrado com o nosso app. Então, também traz essa facilidade para o colaborador, né? Descentraliza um outro processo do departamento também, ali, de pessoal, e dá uma informação positiva, né? Porque dinheiro, empréstimo, enfim, é sempre positivo para o colaborador na palma da mão. Então, essa funcionalidade também foi disponibilidade, já tem a possibilidade de simulação, tá vendo? E de contratação direto do próprio aplicativo. Vou correr aqui com o nosso tempo, que a gente se empolga falando do app, tem muita coisa bacana. Então, o mapa de geolocalização, que é uma outra funcionalidade que a gente já tinha, né, dado um spoiler dela agora há pouco. Então, o colaborador, a gente consegue saber exatamente onde cada colaborador bateu aquele ponto, né, em qual raio ali de distância da nossa empresa, né, dentro, enfim, um raio bem próximo ali da nossa empresa.
O meu ponto é como aparece ali para ele, tá vendo? A batida, o resumo, o saldo do período anterior, o saldo do banco total, a gente já tinha visto também. A gente fez uma melhoria na gestão de férias, de novo, né? A gente já disponibilizou essa gestão lá atrás, e a gente já trouxe a forma de visualizar também, porque o gestor ele quer um clique, né? Todo mundo quer um clique. Então, a gente tem trabalhado para facilitar cada vez mais essa visão. Então, a gente centralizou tudo ali no ícone do gestor, as aprovações, informações de pendências, férias já aprovadas, né? É um painelzinho ali que disponibiliza essa nova visão da gestão de férias através dos botões ali respectivos. A gente disponibilizou também na 12.122 a possibilidade do colaborador compartilhar e fazer download do seu envelope de pagamento, enviar para o seu próprio WhatsApp para salvar aquela informação, né? Enfim, embora ele esteja apto a consultar a qualquer momento, a gente está acostumado a compartilhar tudo, né? Com quem, enfim. Então, a gente não ia deixar de disponibilizar essa funcionalidade. Uma solução que foi desenvolvida, não é novidade, né? Porque a tecnologia, ela vem atropelando tudo que é novidade. Então, se já tem mais de um mês, já não é mais novidade, que é a possibilidade de usar a inteligência artificial dentro do RH. A Tox, ela já vem estimulando, né, falando disso em eventos, como que a inteligência artificial pode facilitar o dia a dia do RH e trazer resultados, de fato, sólidos. E partiu, a gente já vinha, né, trazendo, a gente já vinha fomentando esse assunto, e partiu de uma necessidade de um cliente nosso. A gente já tem a nossa Carol, que é a inteligência artificial da TOTUS, a partir do conhecimento dessa solução, o cliente falou, eu quero usar, eu preciso, eu tenho uma dor, ou seja, só, que já é muito, né, o processo de geolocalização com a batida de ponto na portaria 363, não bastava, ele queria além, ele queria mais tecnológico ainda, e a gente disponibilizou a inteligência artificial para a marcação de ponto através de leitura facial. Por quê? Porque essa empresa, né, que é a Bom Futuro, que está aparecendo aí para vocês, que é um cliente nosso, precisava da marcação offline e rápida. Porque, lembra que eu comentei da questão da distância do posto de trabalho? Quando a gente fala disso em um dia, o impacto não é tão grande, mas quando você fala de colheita de algodão, 15 minutos na ida e 15 minutos na volta são 30 minutos por dia de trabalho não executado, só em deslocamento até chegar a um local que tivesse conectividade, que tivesse um relógio de ponto para fazer a batida. Então, através aí da nossa inteligência artificial, integrado ao nosso aplicativo, a gente conseguiu solucionar esse problema e trazer esse ganho aí diário. Então, alguns destaques dessa possibilidade da batida de ponto através da leitura facial é a solução totalmente offline, marcação por leitura de ponto da face, não de a foto, né? Quando eu posiciono a minha câmera ali no rosto do colaborador, eu não estou tirando uma foto daquela imagem, ou seja, pesando o meu banco. Eu estou fazendo uma leitura por pontos da face. O que eu ganho com isso? Rapidez, né? A gente viu isso na prática, esse processo acontecendo no nosso cliente, e chega a ser 2 segundos a leitura de uma face para a outra. Então, pensa só, eu tenho um ônibus com 30 pessoas que precisa ir para um determinado local para fazer colheita, e eu preciso fazer a marcação de ponto dessa equipe toda para que eles possam se deslocar para o seu posto de trabalho. Então, tem que ser rápido, né? Se eu estou investindo, é para que, de fato, isso tenha um resultado final lá na ponta. E a gente consegue fazer essa marcação, essa leitura, com um timer de 2 segundos, basicamente. Temos a geolocalização, então eu consigo saber em qual fazenda, em qual supermercado, em qual loja, em qual faculdade, em qual hospital cada colaborador está alocado, né? Segurança e confiabilidade, porque, de fato, eu consigo saber que não foi burlado, né? Porque o pessoal até brinca que a batida biometria estão fazendo aí, copiando por silicone aí as digitais dos colegas para fazer batida, né? Então, a gente consegue, de fato, dar uma segurança muito grande, porque é o próprio colaborador, é o ponto facial dele, não tem como burlar isso, né? Agilidade no processo, usabilidade, porque você vai ter ali um líder, né, um supervisor que vai estar com um tablet, enfim, um aparelho ali, logado, então não tem como ninguém bater o ponto com ninguém, e dando essa segurança total
nessa batida de ponto. Então, é uma pontinha do iceberg. Para quem quiser maiores informações depois, procura o teu canal, entre em contato com a gente já tem isso na prática funcionando para um cliente nosso, que a utilizar. Foi um processo rápido, de certa forma, e trouxe um ganho gigantesco aí numa dor com essa questão do ponto offline, com o time da batida, né, com essa perda de produtividade de 30 minutos diária aí, num segmento onde tempo é dinheiro, né? Não que nos outros não seja, mas quando a gente fala de colheita aí, qualquer coisa é bastante grande no final do mês, né, Emerson? Isso, deixa eu só fazer um complemento. A Edith falou de forma bem completa, só vou complementar alguns pontinhos aqui. Então, em termos de tecnologia, a gente sai na frente, tá, pessoal? Isso é importante, porque, como ela disse, não é uma comparação de imagens, é uma leitura de pontos, né? Então, isso dá mais precisão, integridade na comparação das faces, né? Desse reconhecimento facial, acho que isso é importante. Outro aspecto importante, tem muitas empresas no mercado, é um diferencial, exato. Outro aspecto importante, são muitas empresas no mercado oferecendo por biometria digital. E aí tem um problema, porque nem todas as pessoas têm digital, certo? Algumas não têm simplesmente digital. Então não serve para todo mundo, esse é o ponto também. Então a nossa solução já traz o reconhecimento, que é o que há de mais sofisticado em termos de marcação de ponto. É importante dizer que é uma economia brutal, porque o exemplo que a Edith deu foi lá na ponta, numa fazenda, pode ser qualquer outra atividade, onde o próprio gestor colabora ali, né, e faz a marcação, apoia na marcação dos seus liderados. Agora, imagine o seguinte, né, uma outra possibilidade aqui para vocês que a gente já está pilotando aqui na TOTUS. Ao invés de equipar a minha empresa com relógios de ponto, né, que são em geral caros e tem que pagar manutenção e tudo mais, as empresas, através da portaria 373, acho que isso é importante reforçar também, essa tecnologia ela pode ser utilizada mediante o acordo coletivo na portaria. As empresas poderiam, por exemplo, e a TOTUS vai pilotar isso já nesses próximos meses, trocar um equipamento onde o funcionário chega para fazer a sua marcação digital por um tablet, que é bem mais barato, está disponível, as pessoas passam, fazem o reconhecimento facial e a marcação está feita. Então, ao invés de ter vários equipamentos, eu troco por tablet, que são equipamentos muito mais baratos, né, para fazer essa marcação. Então, é uma tendência tecnológica, são raríssimas empresas de mercado, isso é importante vocês saberem, estão oferecendo essa tecnologia com inteligência artificial, que é o caso, né? A gente está contando com a colaboração e o desenvolvimento desse produto com o nosso laboratório na Califórnia, né? No Vale do Silício, que é a TOTUS Labs. Então, vai trazer uma experiência muito rica para o mercado. Hoje, ela está rodando em um cliente, então ela já é uma realidade, não é que está em roadmap e será desenvolvida, não. Já é realidade e nosso cliente já está utilizando. Nós estamos em fase, como a gente chama aqui, de produtização, e em breve, num período muito curto, de 2, 3 meses, a gente já vai ter essa solução liberada para todo o mercado, todos os clientes que tenham interesse. Ok? Perfeito. E acho que é importante só salientar, como eu falei, né, a inteligência artificial não é mais novidade para o mercado em geral, mas, de fato, usar a inteligência artificial de uma forma inteligente, que traga resultado, como é o caso da batida de ponto com a leitura facial, poucas empresas estão fazendo, né? Então, a gente quer trazer inovação, mas quer trazer inovação que dê resultado para os nossos clientes. Então, acho que é importante salientar isso, e a gente tem usado esses insights da Carol, usando a inteligência de fato daquilo que a gente entende que vai trazer resultado financeiro e resultado de gestão para os nossos clientes. Acho que é importante deixar isso claro. Vida que segue. Vamos lá, para a gente respeitar o horário aqui. Roadmap. Acho que agora a gente pode falar, como o Emerson mencionou, o que a gente mostrou até agora é real, já está pronto para usar. De novo, né? A gente procurou trazer de uma forma que praticamente não gerasse custo aos nossos clientes. Para quem utiliza o portal, basicamente entra lá nos nossos TDN, a gente tem um canal de help, né, que é o TDN, onde tem o passo a passo de como fazer a instalação do app Meu RH, com todas as funcionalidades que a gente mencionou até agora, tá bom? Falando de roadmap, a gente está mostrando um pouquinho de
do que vem por aí, né? A gente já tem alguns marcos futuros que a gente traz nas próximas versões aí das nossas funcionalidades referentes ao portal, né? Tanto ao portal quanto ao app. Então, a gente pretende trazer aí já, na próxima versão, a visualização e edição do abono, o saldo do banco de horas coordenados, lançamentos de atestados de alguma forma, já também para todas as soluções da TOR, aviso de férias, foi sempre pedido para a gente aí a questão do push, né? Os colaboradores, eles estão habituados a receber mensagens, então a gente já está disponibilizando também a possibilidade de push notification, anexar o atestado, como eu mencionei, né? Dentro do aplicativo, hoje a gente só tem isso no conceito do portal, já está no roadmap, a gente vai disponibilizar isso também quanto antes, e gráficos gerenciais. Então, a gente tem aí já um caminho traçado, que a gente entende que são futuras dores que serão sanadas através do nosso aplicativo. Ele já é uma realidade, a gente já tem muito cliente da TOTVS utilizando. Como eu mencionei, né, quem não baixou ainda durante a apresentação, entra no Google Play lá, no Apple Store, e digita App Meu RH, clica em demonstração, e você pode degustar. A gente tem alguns vídeos também no YouTube falando, né, da usabilidade do nosso aplicativo. É intuitivo, é interativo, é integrado, então não tem por que utilizar, né? Para quem já usa o portal, basicamente não tem custo. Então, a nossa ideia com esse webinar aqui, com essa reunião, é de fato trazer uma notícia boa e algo que de fato traz resultado lá no final, tanto para o colaborador quanto para o próprio departamento. Quer complementar, Emerson? Quero, é isso aí, pessoal. Olha, para a gente fazer um encerramento e ficar aqui aberto para dúvidas, né? A gente encerrou no prazo, mas caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar no chat que a gente vai tentar responder tudo o que for possível no tempo aqui. Veja, reforçando, né? A gente reconhece, a gente visita alguns clientes e sabe que muitos clientes ainda não utilizam o nosso portal. Então, para aqueles que não utilizam, é uma oportunidade sensacional para começar a utilizar o app, já implementem o app, ele tem essas funcionalidades que a gente apresentou aqui, e o plano é, até o final de 2019, tudo que está no portal vai estar no app, e não é pouca coisa, tá? Só reforçando que o app é facilidade, está na palma da mão, é mobilidade, mas é óbvio que ele também vai ser responsivo, né? Teve uma tela que mostrava isso, inclusive, tanto a tablet como a portal, né, como a um desktop. Então, entrou no computador e acessou, vai ser um portal normalmente, tá? Então, até o final de 2019, esses marcos, isso, Edith, importante, esses marcos que a gente colocou de release, significa que, se vocês implementarem esse app e já começarem a utilizar, nosso release da TOTVS a cada 3 meses ele é liberado, né? Então, janeiro, julho, janeiro, abril, julho, outubro e janeiro do ano seguinte. Então, até o final de 2019, todo o portal, de novo, não é pouca coisa, os clientes que já usam o portal devem saber disso, tem muitas funcionalidades ali, elas vão migrar totalmente para o app, que é uma nova interface, né, uma usabilidade 1000 vezes melhor, né, que vai responder também ao portal. Então, aproveitem a oportunidade para ganhar produtividade, para ter esse app na palma da mão, né, e, de alguma maneira, educar os funcionários a passar a ter essa autonomia e a utilizar esse app. Vocês vão ver que o custo, né, do RH vai reduzir bastante. O RH vai se tornar muito mais útil para as pessoas, tá? Então, a gente está à disposição de vocês de dúvida. Oi. Pode falar. Só pegando esse gancho, né, aproveitando que a gente está com clientes aqui que utilizam o nosso portal e não utilizam, a gente focou bastante aqui na parte de departamento pessoal, né, administração de pessoal, folha e ponto, porque é o que está disponibilizado no aplicativo, mas como o Emerson falou, nossa solução é completa. Então, os nossos portais já atendem a nossa solução completa. Então, a gente tem avaliação de desempenho no portal, a gente tem banco de talentos, a gente tem solicitação de treinamento, toda uma gestão, né, de análise de potencial, tudo isso no nosso portal. Então, quando o Emerson fala que não é pouca coisa, é porque não é pouca coisa. Então, a gente tem, né, uma tabela de requisições, de abertura de benefício, transferências, enfim, que serão migrados para essa nova interface aí, o mais breve possível, atendendo esses marcos, como a gente mencionou. Beleza? Isso.
Agora, recado final, pessoal. Como eu disse, a gente está aqui. Se precisar de tirar alguma dúvida, a gente está à disposição pelo chat. E importantíssimo, tá? Se vocês quiserem saber mais detalhes, né, como a Edith comentou, para esse app Meu RH, pessoal, não tem custo adicional, vocês só precisam implementar o app, né? Claro que tem o licenciamento, mas esse licenciamento é algo que já existia para o portal. Então, aquele cliente que já tem o portal e já usa o portal, ele só vai precisar implementar esse app e sair utilizando. Então, o que eu peço para vocês? Dúvidas que vocês venham a ter futuramente ou queiram conhecer mais de perto e mais detalhes sobre o app, vocês devem entrar em contato com a pessoa de relacionamento que atende vocês, tá? Que é o executivo de negócios, como a gente chama. Então, acionem esse executivo. Se vocês não souberem quem é, eventualmente, não teve o contato, alguma coisa, podem entrar em contato com a TOTO. A gente tem um e-mail no final, vocês podem mandar para a gente, que a gente faz abre esse canal com vocês. Emerson? Acho que cortou do Emerson aí. Então, acho que complementando o que ele está falando, né? A gente abre esse canal e disponibiliza todo o material. Acho que está todo mundo ouvindo. Acho que o Emerson deu uma travada lá no áudio dele. Está fazendo um webinar, mas a gente pretende fazer outros para poder realmente disseminar esse conhecimento, fazer chegar até vocês que a TOTOS está evoluindo bastante tecnologicamente a solução. O app é só um pouquinho do que a gente está fazendo, tá, pessoal? Por isso que é bom o contato com esse executivo de negócio, porque ele vai falar de outras coisas. Só para dar um exemplo e um gostinho aqui para vocês, né? Esse ano ainda a gente já está desenvolvendo um novo módulo de performance metas, totalmente, com uma usabilidade muito melhor, né, totalmente mobile também, vai funcionar na palma da mão, muito simples e intuitivo para utilizar. Então é só para dar uma ideia de que muita coisa está chegando esse ano, né, de soluções, de novidades para TOTOS, ok? Que vai ser muito aderente a todos os clientes, tá? Então eu imagino que tenha clientes das 3 linhas de produto, RM, DataSul e Proteus. Não se preocupem, essa solução, ela chega para as 3 soluções, sempre para as 3 soluções, seja o app Meu RH, seja o Clock-in, que é reconhecimento facial, seja esse módulo de performance metas que a TOTOS está desenvolvendo e em breve vai chegar para vocês, ok? Então eu agradeço desde já, acredito que não tem aqui, eu estou olhando e não tem perguntas, né? A gente fica à disposição por esse e-mail que está aí na tela, e procurem também o executivo de relacionamento, porque ele vai nos acionar caso ele precise de alguma coisa, esclarecer alguma dúvida, e a gente volta a falar com vocês. Tá ok? Da minha parte, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer também a presença de todos, assim, reforço o que o Emerson acabou de falar, não tem por que não usar, né? Então, é natural para todo mundo, já é um uso comum para o colaborador, e vocês vão conseguir trazer para dentro da empresa, sem dúvida, uma tecnologia que dessa vez será utilizada por todos, né? Que é algo que a gente já está habituado. Então, obrigada pela presença, não deixe de procurar o contato de vocês com a TOTOS para pegar maiores informações que a gente está à disposição. Muito obrigada a todos.